Boa noite, Dalcira. Dalcira, na verdade, isso não é novo, né? Isso desde o início, nós já tínhamos apontado. Só que a gente não tinha visto ainda a nova redação. Essa solicitação a gente já vinha fazendo, né? Já havia feito e só tinha sido respondido, né? Que só depois que tivesse a emenda para a gente ver a redação final. E na redação final, então, né? Que nós recebemos agora essa semana, nós vimos que não tratava nada a respeito das incorporações, daquilo que já está incorporado. Não mudou nada no nosso posicionamento. Nós, desde sempre, entendemos que não pode incorporar mais a partir de 2019. Isso que nós estamos falando é para aquelas pessoas que já haviam incorporado antes desse prazo, que tem FG e RST incorporados, tá? É outra situação. E é sobre isso que nós apontamos, porque até no projeto 72, ele vai falar lá depois, né, que tudo aquilo que já está incorporado, ele vai. Mas lá no 71, quando fala, né, o que compõe a base, aí ele não está falando. É importante, é imprescindível que esteja falando, né? E são coisas assim que nos preocupam, esse ponto e vários outros pontos assim que é na escrita do projeto. Porque a gente não pode deixar margem para depois, no futuro, se ter outra interpretação, que nem já aconteceu muitas vezes, né, com o magistério, com os servidores. Então, isso é que nos preocupa, é que na redação final não fique nenhuma brecha para depois ser mudado esse entendimento, né, de mudar o legislador, mudar o jurídico, né, e ser feita uma outra interpretação. Então, o que o CIPRON está pedindo é a clareza na redação dos textos. Isso, na redação dos textos, porque até, assim, nas conversas, né, se entende que é a mesma coisa que se está falando, só que na hora, né, lá no papel, na escrita, né, não é o que está escrito. E a gente se preocupa muito com isso, que a gente não pode deixar margem para no futuro termos problemas. Porque senão depois começa aquela lenga-lenga, né? A professora José vai para a justiça, leva um tempão, volta, vai. Quando não há clareza nesses textos. É aquilo que a gente chama de, que lá em Brasília eles chamam de jabutis, né? Sim, e isso é muito ruim, porque o servidor sai prejudicado, né? A prefeitura também sai prejudicada, porque no momento que se tem precatórios também é ruim, né? Por que se tem tanto precatório? Para essas coisas que foram pagas indevidamente, né? Então, é importante que essas correções sejam feitas para evitar um desgaste que vai acontecer para todos os lados. Todo mundo sai perdendo quando acaba parando, né, essas questões na justiça. Também um outro ponto levantado aí, também discutido, que o CIPRON vai pedir clareza em relação ao artigo 2 da forma como está a redação, segundo a nota que o CIPRON está divulgando. O servidor que ingressar no município após a aprovação do PL 71 ser aprovado e vier a falecer, estando ativo, seus beneficiários receberão apenas 50% do total da remuneração, já que não há previsão de cota para os dependentes. Sim, da forma como está escrito hoje, na redação, parece que só vai ter cota para dependente se quando a pessoa falecer ela já estiver aposentada. Se for ativo, vai ter só os 50%, né, de meeiro e não vai ter a parte de herdeiro. Então, isso é muito preocupante, né, porque não pode ter diferença. Se a pessoa falecer tanto na ativa quanto aposentado, os seus dependentes eles têm que ter direito também à sua cota. Bom, tudo isso vai ser levado, mais uma vez, à comissão especial da Câmara, formada aí pela vereadora Juliana Spolidoro, que é a presidente, a vice é a Daniela Santos, e o redator é o Alex da Farmácia. Isso, tudo isso nós conversamos ontem, nós já apontamos, hoje inclusive nós informamos, né, todos os vereadores novamente, até para deixar claro a nossa posição. Quando a gente fez a assembleia, o que foi discutido, o que foi levado, foi a questão ali da emenda em relação a quem está já na ativa, né, ou que está aposentado, aceitar ali a proposta dos 80%, mais 10% para o cônjuge e 10% para cada dependente. Mas ficou bem claro que qualquer coisa diferente desse percentual, né, o CIPRON seria contra. E, inclusive, o que não foi corrigido, né, que já tinha sido apontado, que são essas coisas que causam dúvidas.
em relação ao projeto. A gente precisa ter muita segurança, né, para nós e para os nossos associados, e, enfim, para todos os servidores. Para a professora José, também tem mais uma ali no inciso, né, que também, deixa eu ver aqui, não há nenhuma modificação referente ao... deixa eu ver que eu me perdi aqui, saiu fora de prumo aqui, mas tem um inciso que vocês também estão contestando, né? Tem, em relação na verdade, uma era que a gente tinha dúvida, e lá no parágrafo 10º também, quando fala a redação para quem já está hoje, né, ativo ou aposentado, que já fez concurso, já está trabalhando hoje no município, prestando serviço para o município. Então, ali, o valor para o pensionista seria 80% mais 10, e 10 para cada dependente. E da forma que está escrito o texto, também fica, né, parece que só vai ganhar os 80% se tiver aposentado, né, e mais a cota de 10% para cada dependente. Se tiver nativa, é só os 80% e não tem cota para dependente. Então, é só essa questão de redação mesmo. Pois é, e aí também tem no artigo 6º, no final da redação, o CIPRON está questionando sobre por que foram excluídos os atuais servidores da nova redação da Lei Municipal 2751. Isso. Da forma, né, que vai ser feito o cálculo, aí estaria excluindo a quem já está hoje, né? Então, nós também questionamos o porquê excluir. E aí, então, são esses os pontos todos que a gente elencou. Agora nós estamos aguardando, né, uma nova reunião da comissão. A comissão anotou todos os pontos e, pelo que a gente conversou, assim, entende-se que eles também têm esse mesmo entendimento, né, que é só uma questão de ajuste na redação mesmo. Professora José, essa reunião está marcada para quando? Não tem reunião marcada. Ontem, na nossa preocupação era que o projeto fosse para votação já na semana que vem, né? E ontem a Juliana, que é a presidente da comissão, ela disse que não, que eles pediram mais 30 dias, né? Que eles não estão assim com essa pressa para colocar o projeto em votação, né? E nos garantiu que nós teríamos acesso à redação final antes de ir para a votação. Então, nós estamos aguardando, né? O momento que eles vão nos chamar, mas só o que é muito importante é que a gente tenha acesso a essa redação e possa discutir, possa analisar antes de ir para a votação, para que não corramos o risco, né, de ir para a votação e depois termos problemas no futuro. Bom, pelo que eu entendi, também pelo que foi dito pela vereadora Juliana Polidoro, esse projeto ainda não vai começar a ser discutido na próxima sessão de segunda-feira. Quanto a isso, não conversamos. Nós conversamos a questão de ir para a votação, né? Isso ela nos garantiu que não. Porque primeiro vai ter que ir para plenário para ser discutido, aí depois, né, vão ter as apresentações das emendas, possivelmente os vereadores vão fazer emendas, né, ou serão a favor ou contra o projeto, porque ainda há indefinição de votos, né, entre os 15 vereadores, para saber se, para serem aprovados, tanto os dois projetos de lei eles precisam de 8 votos, né? 8 votos, é uma maioria simples, mas, de qualquer maneira, os servidores estão atentos a todos os detalhes. E, mais do que isso, já há o compromisso, inclusive, dessa comissão especial, que o dia da votação, esse projeto será discutido e votado a partir das 18 horas, lá no auditório da UBRA, para que todo mundo possa acompanhar. Sim, e é muito importante que os vereadores também tenham esse prazo. É importante porque o projeto, ele, apesar de parecer assim, muito simples, ele não é simples, porque uma vírgula pode mudar a vida, né, de mais de 2.000 pessoas. Então, é muito importante assim, que tenham esse tempo para que possam analisar, para que possam discutir, porque é muito sério o que está sendo proposto. Tá certo. Olha, e mexe com a vida, na verdade são quase 2.300 funcionários, né? Mais os dependentes, porque isso... famílias, né? Oi? E mais as suas famílias, né? Na verdade, é um número expressivo da população. Sim, é um número muito expressivo. De qualquer maneira, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E também tem, a gente fala,
o projeto como se já tivesse sido aprovado. Como eu disse antes, ainda tem voto indefinido entre os 15 vereadores e esses 2 projetos, para serem aprovados, eles precisam de 8 votos. Né? Então, precisamos primeiro ver o que vai acontecer no dia da votação. Muito obrigada, professora José Rosa, que é presidente do CIPROM, pela participação. Nós que agradecemos a oportunidade e uma boa noite.